Cláudio Madeira. Uma boa noite para vocês. Que Jesus nos guarde na sua paz e nos ampare a todos, porque Ele mesmo nos colocou a proposta, onde 2 ou mais se reunissem em seu nome, Ele cá estaria, ou lá estaria. Nós temos a certeza que nesse momento Jesus está aqui com a gente. Ainda mais quando o tema, por muito tempo ainda causou muita celeuma no meio espírita, muito separatismo, a qual Bezerra, lá no começo do século XX, na tentativa de unificação da União Espírita, dos Espíritas no Brasil, a fundação da Federação Espírita naqueles anos, jovem ainda, tentava dar uma conotação e uma formatação a qual nós temos hoje. O próprio Kardec, Allan Kardec, nas suas propostas, cientista, professor, pedagogo, quando se deparou com a matéria da comunicabilidade entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados e a relação que tinha um com o outro, um mundo com o outro, também teve lá suas dúvidas, se havia aí criado uma nova ciência que surgia, ou se era uma religião. E nós sabemos hoje, pela formatação, por muitas dúvidas, por muitas divisões, por muitas discussões que houve no meio espírita, que nós sabemos que ela é uma religião, sem sombra de dúvida. E um ano antes do desenlace do mestre Leonês, no ano de 1888, se não me engano, no final tem, nós lá vamos conferir. Minha memória já não é tão boa assim. 1º de novembro, Kardec fez uma palestra, né, no Sociedade Espírita de Paris, dia de finados. E a palestra era: o Espiritismo é uma religião? Era uma pergunta. E o que nós vamos discorrer hoje aqui junto com vocês, na tentativa é só a introdução da fala do mestre Leonês. Só a introdução. E essa introdução nos cria lá, ele dispara uma frase no final, diz assim: eis o credo do Espiritismo. A religião dos espíritas é essa. Quando ele finaliza a sua introdução da sua palavra, da sua fala. E logicamente que é uma palestra maravilhosa, de quase 1h30. E ele discorreu sobre muitos assuntos lá dentro dessa palestra, que nós aqui não vamos ver. Não é a nossa proposta hoje. A nossa proposta hoje é do credo. E que me retornou à minha época de catequismo. Lembra da minha época de católico? Quem é que já foi católico, né? Que era a catequese, que a gente ia todos os sábados à tarde para a catequese, e lá a gente discorria o credo. A primeira coisa que a gente aprendia, dentro de qualquer religião, era o credo. O que seria o credo? O credo é uma profissão de fé. Aquelas propostas que são inalienáveis dentro de qualquer doutrina religiosa, dentro de qualquer profissão de fé. No que é que você tem fé? Aonde reside a sua fé? Onde mora a sua fé? Onde está calcada os seus valores que dão sentido à sua vida? Quais são os valores basilares a qual você leva e tem todos os dias a vontade de acordar, respirar e dizer a Deus: muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. E hoje eu vou tocá-lo e vivê-lo na sua plenitude. Isso é o credo. E é o que nos dá as vigas mestras, são as nossas religiões, os nossos links com o Criador. O que é religião? O que seria uma religião? Lá na colocação, nosso saudoso, ele não partiu ainda, mas não está mais fazendo palestra, né? Esqueci o nome dele.
carioca, negro, e alguém me lembra, Raul Teixeira, obrigado, nosso querido Raul Teixeira, que falava sempre no tema religião, saudade do Raul, muita saudade mesmo. Um beijo para ele. E ele dizia que religião vinha do verbo veligare, né? Não sei se do latim ou grego, não lembro agora, mas também não interessa, que é a colocação de religação do indivíduo, do ser, com a criatura com o seu Criador. Nós saímos das mãos de Deus. Aí não temos todas as características de como isso se formou, mas sabemos que lá no início, lá muito nos primórdios, a gente tem mais ou menos uma relação. Nascemos lá nos elementos mais ínfimos da natureza. E chegamos até aqui no momento nominal. E vamos a ter que retornar, nos religar novamente com esse Criador. É como se o ovo, que nós fôssemos ainda aquele ovo calcado no ninho, que ainda não rompeu a sua casca e ainda não demos a cara com aquele indivíduo que nos pôs ali naquele ninho. Nós ainda somos o elemento que está dentro do ovo, ainda se formando, tentando romper essa casca, tentando fazer o primeiro link e comer as primeiras delícias que o Pai tem a nos colocar à prova. Ele está pronto, esperando, ali nos chocando. E é esse o valor que nos dá. E é essa a tentativa do credo, das suas crenças. A primeira colocação do credo, quando ele introduz Kardec, é o que está aí na lousa para vocês, que eu vou tentar seguir uma linha de pensamento para nos dar um sentido da colocação. E lembrando o mestre Lyonès, ele é muito sentido, ele tem um link muito grande. Esse aí. Ele tem um link muito bom, ele é muito sucinto, ele é muito rico nos sentidos e muito econômico nas palavras. E de Kardec, quando lê Kardec, nós temos que ter esse sentido. Ele é extremamente econômico em suas palavras e extremamente rico em profundidade de sentido. Não é uma leitura de se fazer de letra, assim, de rapidinho. Nunca. Isso é uma virtude dos espíritos de alta envergadura, que a gente ainda está longe, porque a gente é muito prolixo. Reduz muito, tem esquecimentos, eles não. E olha o que ele fala lá no início. Crer em um Deus todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Crer nesse Deus, que Jesus nos traz esse Deus como Pai. E que dizia que desse Deus nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E Ele é Pai. E aí eu fiz a minha primeira colocação, a minha primeira pergunta dentro do meu coração. Como é que eu posso amar esse indivíduo? Como é que eu posso amar esse ser? Podemos chamar ele de ser? Como é que eu posso amar essa força amorosa? E eu lembrei do meu pai. E aí a espiritualidade perguntou lá no fundo do meu coração, você ama seu pai? Aquele que te deu a vida física, junto com a sua mãe? E eu lembrei assim de várias passagens, né, aqueles conflitos que a gente tem de pai e mãe, de pai com filho, né, que é na adolescência. Eu lembrei de tudo aquilo, me passou um flash na cabeça. E eu lembrei dos momentos finais junto com meu pai. Meu pai teve um AVC isquêmico, de isquemia cerebral muito grave. Teve 5 AVCs isquêmicos, que o último levou à morte. E nos terceiro ou quarto, ele ficou afásico, não falava mais e só tinha visão periférica. Então, quando alguém falava com ele, ele virava o rosto, tentando identificar o indivíduo. Porque ele só tinha visão periférica, não tinha mais a visão frontal. Nem sabia que tinha essas visões todas, fiquei sabendo só com a moléstia de meu pai. E quando ele gostava muito de fazer a barba, e o barbeiro também, que ele já era um senhor de idade, chegou também, morreu, faleceu. E ele ficava muito incomodado com a barba. E no final da vida dele, nos últimos anos da vida dele, no último ano, quem ia fazer a barba dele o final de tarde de sábado era eu. E quando ele fazia a barba, ele chorava demais, porque ele sabia que a morte física lhe aproximava. Nós vamos falar sobre isso. Que ali era o seu final, né? E que não havia tempo, não houve tempo da gente fazer o relinque amoroso. E ele chorava de um lado e eu chorava do outro. E eu lembrei todos os momentos junto do meu pai, a casa a qual ele havia construído para colocar a gente dentro. Às noites, meu pai tinha um bar, né? Era dono de bar. Ficava até às vezes 1, 2 horas da manhã aberto. E vinha à noite e trazia o sustento do alimento à nossa casa. E eu tive essa lembrança. E ele falou, agora faz um link com Deus. Aí quando eu tive esse déjà vu, essa relembrança do meu pai,
Eu tive um lembro, agora pensa em Deus. Você ama seu pai? Ama, claro que eu amo meu pai. Agora pensa num Deus. Ele deu a você uma casa maravilhosa, que é esse mundo para habitar. Ele deu para você o alimento, que é todo dia o ar que você respira, a capacidade que você tem de pensar e intelectualizar. Ele te deu todas as existências físicas, que são a capacidade de você aprender a viver. Como é que você pode amar um ser que nem o seu pai pode não amar a Deus Todo-Poderoso? E nós temos que fazer essa ligação quando lembrarmos desse Deus Todo-Poderoso, justo e bom, porque meu pai era justo, extremamente bom. E era um ser, um filho de Deus, um trabalhador junto de nós, um irmão. Como é que nós não podemos amar esse Deus maravilhoso que nos concedeu a existência, que nos concedeu um lar maior que a terra, que nos concedeu a experiência física? Como eu posso não amar um Deus desse? Esse é o Deus. E Kardec continua. Crer na alma e na sua imortalidade. Lembre-se que nós estamos no credo. A primeira coisa é nunca negar. Ora, você não pode negar a existência do seu pai, para finalizar, que te deu a vida física. Jamais você vai poder também negar a existência do seu Criador Pai eterno, que te deu a tua alma, o teu espírito. O mesmo amor, na mesma sintonia que você tem pelo teu Pai, que te deu a vida física, você tem que ter pelo teu Pai eterno, que é Deus Todo-Poderoso. Justo, muito mais justo do que o teu Pai, que é imperfeito, porque Ele é perfeito. E aí, esse Deus tem sentido. E aí, a segunda colocação de Kardec é crer na alma e em sua imortalidade. E aí, falando, nós pensamos, realmente, será que nós cremos nessa alma e nessa imortalidade? Será que nós temos essa certeza plena e absoluta? E aí me veio um outro insight. Como? Por que se coloca? A gente sempre tem que fazer essa colocação, essa pergunta íntima. Você crê na sua alma e na imortalidade dessa? Então, faça a pergunta a 10 pessoas. 10 só. E pergunta, você tem medo de morrer? Tem medo de morrer? Eu tenho. Muito. Eu sei que me aguarda. Eu sei que me espera. Eu tenho medo de morrer. Mas a maioria das pessoas tem medo de morrer. Por quê? Se a alma ela é imortal, e se Jesus deu a maior dos fenômenos, nós temos que esquecer que todo o disparo da doutrina cristã foi no terceiro dia, ao Jesus em seu corpo, em seu perispírito super adensado, que hoje a gente conhece o fenômeno, né? Que é um fenômeno mediúnico que alguns médiuns por aí já conseguiram realizá-lo, como a Kate King, né? Um corpo superadensado por uma médium. Mas Jesus apareceu aos 12, pediu para o Tomé enfiar dedo na sua chaga que tinha sido aberto, colocar o dedo na lancetada do Longino, aqui do lado, do centurião. E só assim ele creu. Isso foi um fenômeno, isso foi um fato, que mudou a colocação daqueles 11, um tinha se suicidado. Mudou completamente, mudou a fisionomia da própria Maria de Magdala, que o viu pela primeira vez. Mudou a configuração desses todos. E dos 500 que o viram no Mar da Galileia, no dia que ele chamou, que ele foi subir aos céus, que os católicos chamam, no dia a ascensão do Senhor, que é hoje, foi ontem, né? Que foi o dia da ascensão do Senhor, que nós comemoramos até hoje. Isso não foi um fato religioso, digno de conto de fadas. Isso foi um fato científico que ocorreu. E, ora, se ele nos deu a prova cabal da existência após morte de um corpo que sobrevive a ele, por que nós ainda temos medo da morte? Por que nós ainda duvidamos da imortalidade da alma? Por que nós ainda damos tanto valor às coisas físicas? As coisas da matéria, as coisas mundanas, que servem para conquistar as verdadeiras? Por que a gente ainda não entronou essa verdade do Cristo dentro do nosso coração e fazemos dela modus operandi da nossa vida? Porque nós ainda, no fundo, duvidamos dessa segunda característica do credo de Kardec, lá do discurso do Leonesse, lá na Sociedade Espírita de Paris, em 1 de novembro, de 1888. Nós não cremos ainda nessa alma imortal. Nós ainda vacilamos frequentemente nela. No segundo, na pré-existência da alma como única justificativa do presente.
E eu fiquei pensando, peraí, para a existência da alma, lógico, existe aqui, Kardec está colocando a lei de reencarnação. E está colocando todas as nossas situações que nós vivemos hoje, as nossas moléstias, as nossas dificuldades, sejam elas intelectuais, sejam elas financeiras, sejam elas sociais, sejam elas psicológicas, como bagagem do passado, que justifica tudo aquilo que eu passo hoje, seja de bom ou seja de mal. Nós temos realmente consciência plena disso? Então, por que quando nos vem uma adversidade, nós sofremos tanto? Se ela já era esperada pela nossa condição da resistência do que a gente fez no passado. Por que a gente ainda vacila tanto? Por que a gente ainda se justifica? Ou fica pedindo explicações a Deus, por que eu estou passando por isso? Se ela justifica tudo aquilo que eu passei no passado, justifica o que eu passo no presente, e é a lei de justiça chegando, e eu tenho que passar por ela, por que ainda eu entro num estado de resignação constante? E o que é pior ainda, que a espiritualidade sempre nos pede, e eu acho difícil até mesmo de falar, estar feliz na graça, por receber às vezes a dificuldade. Isso é mais difícil ainda o espírito entender. Quando o indivíduo absorve de um câncer, ou quando perde um ente querido, empenha a idade, e a gente fala, sinta-se na graça e na felicidade, porque Deus lhe concedeu a graça de um pagamento de algo muito terrível que você tinha lá fora, feito lá atrás, e que você pode experimentar hoje, na carne, na vivência física, para poder crescer um degrauzinho mais, para poder entender a dor de quem já passou por isso, porque tem uma justificativa, tem uma medida justa, senão a gente nega o primeiro preceito do credo, crer nesse Deus infinitamente bom e justo. Como Ele pode ser bom e justo? Me tirando meu filho em tenra idade? Como Ele pode ser bom e justo nas minhas melhores anos, me dando um câncer e não poder ver os meus netos crescer? Como Ele pode ser bom e justo de anos de trabalho a qual eu tive e acumulei todos os bens financeiros para que eu pudesse gozar uma existência feliz nos meus anos mais velhos, na meu cansaço eu perder tudo? E depender dos outros, como Ele pode me dizer que é um Deus infinitamente bom e justo? Nós poderíamos começar a colocar esses como, e buscar esses porquês, e esquecemos desse terceiro preceito do credo, a qual Kardec nos coloca, que é a pré-existência da alma, que justifica tudo aquilo que a gente passa no presente. E é muito difícil pedir em felicidade, estar feliz por receber isso. Como eu posso receber uma pancada e me sentir feliz? Como eu posso sentir um revés na vida e me sentir feliz? E é essa a postura que o credo nos pede. Porque nós temos a explicação disso, racional, lúcida. E que bom que nós esquecemos do passado delituoso. Que bom que a gente esquece. Porque seria difícil nós mesmos nos confrontarmos uns aos outros. E lembrar que aquele ali me trucidou numa outra encarnação. Ou aquele foi o motivo da minha ruína. Ou aquele me desprezou no momento que eu mais precisava. Como seria difícil nós nos encontrarmos uns face a face, diante da nossa condição moral e da nossa miserabilidade moral. Porque nós ainda não concedemos, aprendemos ainda o último dos ensinamentos do Cristo, que é o mais importante, que é o perdão. Que bom que nos tem dado o Senhor a graça do esquecimento nessa existência. Porque nos dá a chance de reconciliarmos novamente e tentarmos fazer uma nova realidade, uma nova existência, um novo sentimento uns pelos outros. Que bom, é a existência da reencarnação. Na pluralidade das existências como um meio de expiação, de reparação e de adiantamento intelecto-moral. As duas colocações primeiras a gente já disse, da pluralidade da existência, o meio de expiação, que nós passamos por expiações muito mais do que provações, muito mais. Isso é uma constância desses últimos dias. Nós passarmos muito mais por expiação do que por provação. Porque expiação é a dor na carne. Expiação é ver a dor do outro e suportar com resignação. Passar pela mesma medida que nós oferecemos um dia ao outro. É difícil. Expiação e reparação. E de que isso serve para o nosso adiantamento intelecto e moral. Porque se nós ganhamos uma condição de miserabilidade econômica, mas estamos frequentemente capazes de se intelectualizar, não temos a capacidade de enfrentar uma boa faculdade ou ter um bom estudo, nós temos que passar por agruras muito grandes para tentar nos intelectualizarmos. Isso é uma mola.
E se nós hoje passamos por uma miserabilidade moral, há a necessidade de nós passarmos pela deficiência, pelas reveses, para que a gente possa se moralizar, para que a gente possa galgar um pouquinho mais do aprendizado. Mas nós estávamos aqui comentando com um amigo no início, o quanto essas casas têm ainda trabalhadores espirituais dentro dela. E quanto quando a gente recebe uma comunicação de um desses trabalhadores que trabalham dentro das casas espíritas, o quanto bom a gente sente no coração, que coisa gostosa que é de conversar com eles. É como se a gente recebesse uma visita de um amigo há muito tempo já perdido, que ficou lá há 20, 30 anos, que foi um amigo muito querido, e de repente a gente encontra, é a mesma sensação. Extremamente moralizados e às vezes extremamente simples. Pessoas extremamente simples e ingênuas, que nos transmite algo muito de bom. É isso que falta. É esse o traquejo moral que nos falta. É esse o verniz, a envergadura que nos falta. Essa vontade de estar uns com os outros e nos sentirmos maravilhados, nos sentimos com prazer, em êxtase de estar uns com os outros. Por que isso ainda nos falta? Nos tem muita moral dentro de nós, muito intelectual. Nós nos intelectualizamos demais. Conhecemos o Pentateuco de pé e a cabeça, conhecemos as escrituras de tudo. As nossas profissões conhecemos muito bem, seja ela qual for. Mas por que ainda nos sentimos tão miseráveis, ainda tão empobrecidos na parte moral? Que é a parte do sentimento, uns para com os outros, de poder aturar a criatura, mesmo com os defeitos dela, mas saber valorizar aquilo que ela tem de bom, e só enxergamos aquilo que o outro tem de mal, porque os nossos olhos ainda só enxergam dentro do outro aquilo que tem de mal. Então, as expiações e as reparações, elas servem para isso, porque nós vamos passar por expiações, e vamos passar também por reparações, e vamos passar também por provas. Ah, tá bom, você conseguiu? Então eu vou te mandar lá embaixo, negão. Uma situação bem difícil, eu quero ver como é que você se sai. É a prova. Você vai vir com um corpo saudável, você vai vir com uma condição saudável, legal, mas vai passar por dificuldades a 1000. É a hora da prova. E muitos de nós falhamos nas provas, não é nem na expiação e na reparação, que muito passam às vezes bem, mas na prova a gente reprova, a maioria de nós. Na perfectibilidade dos seres mais imperfeitos, e um ponto e vírgula. O que Kardec está querendo nos colocar aí? Porque às vezes na condição daquele indivíduo que está na situação mais inferior a nós intelectualmente, ou financeira, ou social, que pertence às vezes à classe C ou D, lá embaixo. Ele é tão amado por Deus quanto cada um de nós. E lá pode estar adormecido um espírito que passa por uma prova. E ele pode ser muito mais intelectualizado do que nós. Pode ser muito mais moralizado do que nós. Tem uma moral muito mais alta que a nossa. E a ele a gente deve respeito. Por isso que ele colocou, na perfectibilidade dos seres mais imperfeitos. E Kardec tem aí uma outra colocação, que é o estado de evolução que todos nós nos encontramos. Que nós somos criados simples e ignorantes, mas que nós tendemos à perfectibilidade relativa. Sempre relativa, porque perfeito só Deus. Perfeito total, supremo, só o Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, o Criador. E aí ele coloca, na felicidade, ele continua, na felicidade crescente da perfeição, na perfeição. Quanto mais nós nos intelectualizamos, quanto mais nós nos moralizamos, mais felizes nós fomos. Então, se existe aqui dentro desse recinto, alguém que se encontra extremamente infeliz, entendeu? É porque ainda não conseguiu ainda uma perfeição moral que lhe falta. Está faltando algum azeite na sua vida. Porque quanto mais moralizado nós nos encontramos, mais intelectualizados, mais felizes nós somos. A felicidade ela é proporcional à nossa perfeição moral e intelectual. Fora disso não tem perfeição, não tem felicidade. Porque eu não desconheço, porque eu não conheço. Eu não sei, quando eu me encontro diante de uma situação, me encontro infeliz, é porque eu desconheço dela. E eu tenho que me inteirar dessa situação. Eu tenho que me colocar diante dessa situação, entendê-la. E quando eu entendo, eu me torno mais suscetível à resignação. Porque nós somos extremamente irresignados, arredios diante das provações morais que nós passamos. Por quê? Porque ainda não temos essa felicidade crescente na perfeição. Nós ainda não entendemos essa característica do credo que Kardec nos coloca. Ele vai mais adiante. Na equitativa remuneração do bem e do mal, dos dois.
São duas correntes. Segundo princípio, a cada um as suas obras. Como nós dizíamos aqui, tão fácil, né? Que a plantio é sobre a nossa escolha, mas a colheita é obrigatória. Tá? Que nós vamos receber o pagamento de tudo aquilo que nós fizermos. Tudo. Medida cheia, calcada e demais. Tanto do bem que a gente faça, como do mal que a gente faça. Então, ora, fazer o mal, não fazer o bem, quando podia fazer também, está lá na colocação no Livro dos Espíritos, é um problemaço. Um problema grande, que nós vamos encontrar reveses lá naquele outro preceito que a gente viu lá, na pré-existência e da nossa realidade hoje atual, referente ao nosso passado delituoso, ou vacilante. Então, quando nós encontramos a oportunidade do trabalho em comunidade, do trabalho junto, não remunerado, junto àqueles que têm menos, ou de uma outra qualquer, de qualquer coisa que você faça, se você cozinhe bem, se você costura, se você... qualquer coisa que você faça, que você possa ensinar uma outra pessoa a sair da realidade que ela se encontra, sair daquele charco que ela se encontra, retirar um irmão de lá, vocês não sabem o tamanho da envergadura e o tamanho do tesouro que vocês estão conquistando. Não é os bens efêmeros da intelectualidade, não é os bens que nós vamos deixar no rol dos nossos testamentos aos nossos filhos, que vão ser as fortunas que nós vamos realmente ganhar. Vai ser a quantidade de bem que nós fizemos aos outros. E, logicamente, isso é proporcional, porque é equitativa. Equitativa a remuneração do bem. Equitativa significa uma parte para você e uma outra parte para mim. Ora, se eu passo todas as partes para o meu irmão e não peço nada em troca, quem é que me dá quem é que me dá o retorno? Quem é que me dá o retorno? O Pai. Pai do céu. Segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele não nos contou nenhuma mentira. Segundo a cada obra de nós, tanto do bem como do mal. E Kardec continua. Eu coloquei em letras maiores, porque esse merece. A igualdade da justiça para todos, sem exceções, nem privilégios para nenhuma criatura. Do maior arcanjo à menor bactéria, o menor vírus, a menor forma de vida. Todos estão sujeitos à mesma justiça. Igual. Para todos. E essa é fantástica. Porque isso mata qualquer motivo que nos tem dentro do nosso coração de pensar, mas por que eu? Vivi 70 anos, 60 anos em toda a benesse. E aquele indivíduo ali nasceu, com 6 meses de idade se detectou um tumor no seu cérebro, na região basilar do cérebro, inexpugnável, perto da amígdala, na região reptília, não tem como fazer cirurgia, e ele vai morrer. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Ora, se há uma equitativa justiça, sem exceção de favores e privilégio, por que Ele me deu o privilégio? E nós voltamos ainda na conversa da mesma existência, na dúvida da existência única, na dúvida da bagagem ainda, na dúvida da alma que vai sobreviver e vai levar todos as boas coisas que fez, as más coisas. Ainda caímos na mesmo modus operandi e na mesmo fato. E ainda nos sentimos, às vezes, favorecidos pelo Senhor, e às vezes aquele não. Será? Será na existência única, no laço? Uma existência física, segundo a espiritualidade, é um segundo na eternidade. Uma existência é um segundo, senhores. Um segundo equitativo à nossa vida. 1/1000 de segundo. Não é nada. Por isso que cada existência é importante. Cada existência de sair do eu, sair do ego, sair do em si mesmo e pensar nos outros, pensar no sentido comunidade, é fundamental. Que coisa maravilhosa que está acontecendo com o Brasil agora, nesse momento. Nesse instante em que a justiça mostra todas as falcatruas que são feitas desde a época do descobrimento. Desde a época de Cabral. Sempre foi assim. E nós sempre nos fizemos de ouvidos moucos e de cegos a não ver nada. Porque era cômodo. Pela primeira vez, o Brasil sente a necessidade de expor as suas feridas, de expor as suas mazelas. E nós ainda não temos ainda as medidas da correção, não sabemos ainda para que lado vai a correção. Mas ela vai surgir. Faz parte do aprendimento.
Cada fase é como uma receita de bolo. Quebra-se os ovos, bate-se as claras em neve, até sair. Lá, quando a gente está quebrando os ovos, a gente não imagina o bolo feito. É a mesma coisa que acontece hoje com o nosso Brasil, estamos quebrando os ovos. É maravilhoso. Começamos a fazer a receita de uma nação, nos sentimos maravilhados com o que está acontecendo, porque não existe, porque nós estamos começando a prestar esse preceito de Kardec, igualdade e justiça para todos, todos, seja ele quem for, político, o gari que limpa a nossa rua, o médico que faz a cirurgia nos nossos cérebros e nos salva a vida, todos estamos interligados com a mesma justiça a caber sobre nossas cabeças. Cada um de nós não tem nenhuma medida a mais e nenhuma medida, privilégio para ninguém. E Kardec continua de uma forma maravilhosa essa igualdade que às vezes nós, na nossa posição, quando nós nos encontramos, nós nos sentimos realmente diferentes. Não, eu sou diferente. Eu não sou igual àquele. Lembramos do Senhor. Eu sou o fariseu, né, e o publicano que dizia que era um pecador, e o fariseu que se gabava de dar o ouro dos 10%, e era muito que ele dava ao centro, e nós, a sua congregação religiosa, Jesus falava que aquele saiu resignado e o outro não. Muitas vezes nós nos sentimos como os fariseus e não percebemos, batendo no peito, que somos justos. Será? Será que se a gente fizer uma retrospectiva de nossa existência, a gente vai perceber que a gente foi tão justo assim? Que nós vivemos mais para nós e menos para a nossa família? Mais para a nossa família e menos para a comunidade? Será que nós vivemos realmente em comunidade? Será que nós nos preocupamos com a comunidade? Com a escola que fica aberta ou fechada? Se o dinheiro chega a ela ou não? Se os impostos que eu pago são dignos ou não? Mesmo assim, não vou pagar meu imposto porque não é digno. E nós usamos o atributo de não pagar os impostos porque o governo não faz bom uso deles. E esquecemos da nossa parte. E ele, como é que ele só esquece? Se a gente esquece a nossa parte, como é que eles podem lembrar deles? E nos justificamos a todos os momentos que somos justos. Será que somos mesmo? Será que não somos todos farinha do mesmo saco? Será que não somos angu da mesma panela? Que não estamos na mesma situação? E que a justiça chegou a eles, não vai chegar para mim? Vai chegar para todos. Igualdade perante todos. Faz parte do credo. Na duração da expiação limitada à da imperfeição. Isso é importante, porque às vezes uma expiação é tão difícil quando a gente vê, por exemplo, um indivíduo que se sequela da coluna vertebral e fica tetraplégico. E vai passar o resto da sua existência, às vezes breve ou não, cravado em uma cama. Né? E a gente fala, meu Senhor, aquele indivíduo teve uma gripe e saiu em 7 dias. Aquele outro teve um câncer, 3 vezes teve câncer, 3 vezes ele conseguiu sair, continua trabalhando, mas aquele indivíduo rompeu a sua coluna vertebral, que nós não temos cura hoje para isso, e ele vai passar o resto da sua vida, o resto da sua existência, numa cadeira, numa cama, a depender dos outros, a fazer as coisas mais simples, até mesmo as suas necessidades fisiológicas, de pessoas às vezes até que não gostam dele. Como pode ter uma expiação desse a esse indivíduo e outros têm uma vida tão simples? Limitada à imperfeição, mas nós não conhecemos a alma daquele indivíduo. Nós não sabemos aonde mora o coração daquele ser. Nós não sabemos, e aí dizemos que o Senhor é imperfeito. Então, cada expiação tem a sua duração certa e líquida, que é justa por Deus. E nós não devemos jamais conjectar qualquer tipo de agravo em relação a isso, ou fazer qualquer comentário. O máximo que a gente pode fazer é sermos solidários a esses indivíduos. E quando essa aprovação chegar aos nossos irmãos, não darmos as costas que nós não podemos fazer nada. Podemos sim. E devemos. E todo aquele que deve e pode não fazer, vai ser cobrado também. E tiver as vidas interlaçadas. Não é uma expiação só para aquele indivíduo. Chegou uma expiação para uma família inteira. Uma comunidade inteira que agrega aquele indivíduo e que tem que dar a ele sustentação da sua vida. Por exemplo, um transporte público que não para com um deficiente com uma cadeira de roda, passa reto, e tem lá a sua plataforma para ele subir ou não descer. A gente vê isso acontecer quando a gente conversa com esses meninos, com os cadeirantes, vocês não sabem a quantidade de vezes que isso acontece, a normalidade que é isso para eles. Isso é normal, os ônibus coletivos não pararem para eles. Eles não têm viabilidade urbana. Quando a gente vê as nossas calçadas sendo detonadas para isso, a gente não entende que eles também precisam
e tem o direito de ir e vir. Nós não facilitamos de forma nenhuma a expiação de ninguém. Farinha pouca no pirão primeiro, o problema é dele. Nós vivemos no problema é dele há muito tempo, o problema não é dele, o problema é nosso. Enquanto nós não encararmos que o problema é nosso, não vamos ter uma sociedade feliz. Enquanto nós tivermos pessoas vivendo em situação de miserabilidade nas periferias, nós não vamos estar aquartelados dentro dos nossos apartamentos luxuosos e confortáveis a bom sossego. Nós não vamos ter uma paz. Vamos nascer, como diz o Chico, lá no Nossa Senhora de Copacabana, num dos espíritas ricos, dos apartamentos afortunados, olhando aquele mar lindo, e ele estava olhando a favela que fica logo na sequência. Ele falou que interessante é Deus. Deus é igual ao mar, Chico falando. Às vezes a onda está lá, longe. As ondas às vezes estão cá. Aí o cara perguntou, por que o senhor está falando isso? Não, porque às vezes a gente nasce aqui, na beira-mar. A onda está aqui, lá. E às vezes a gente nasce lá em cima. Para quê? Para que um dia a gente lembre que a gente esteve lá embaixo. Para que o dia que a gente estiver lá embaixo, a gente lembre daqueles que estão lá em cima, na favela. E aí a gente lembra? Não. Problema dele. E vai afora. No livre-arbítrio do homem, que ele deixa sempre a escolha entre o bem e o mal. É aí que a gente quer chegar. A escolha, o livre-arbítrio que nós temos de fazer o bem ou não fazer o mal. E aí a gente volta àquela colocação de Kardec. É lícito não fazer o mal nenhum, mas também não fazer o bem? Você será julgado pelo todo o bem que você podia ter feito e não fez. Questão lá do Livro dos Espíritos. Então, o que é o bem e o mal? A inércia é o bem? Ver o indivíduo passar a necessidade é o bem? Não. Enquanto que aqueles que estão mais aformoseados na estrutura financeira, moral e física e intelectual, não amparar aqueles que estão nessa situação de periferia, nessa situação de mirabilidade, nós não vamos ser uma sociedade equitativa, nós não vamos ser uma sociedade feliz, porque é uma consequência. Nós estamos todos interligados, e isso quem nos traz é o Espiritismo de uma forma tão fantástica. Então, a escolha, o livre-arbítrio entre fazer o bem e o mal, mas também não fazer bem nenhum também é um mal. O Espiritismo nos traz isso a todo instante. E nos concilia, nos traz essa realidade a fazer algo dentro de nossa existência. Não é chamar o outro, não, você vai lá fazer. Não, é chamar nós. Nós podemos fazer nós. Você pode fazer alguma coisa a outro, por menor que seja. Mas faça. Viver na oportunidade. Mas isso, busque a oportunidade. Se a oportunidade não bate à tua porta, vá até a porta da oportunidade. Nós temos o Lins de Vasconcelos dentro dessa casa, que é uma instituição maravilhosa, que aporta isso, e se vocês quiserem, vão lá. Vão conhecer as pessoas que são assistidas. As suas vidas lá, como elas vivem, junto com a sua família, com o seu marido, mulher, e com os seus filhos. E aí vocês vão sentir o que vocês podem fazer. Tem coisa para fazer, hein? Muita coisa, muita. E cada um de nós tem alguma fortuna interna que podemos doar, que não é dinheiro, gente. Às vezes o dinheiro é de menos. O dinheiro às vezes é de menos. O que falta ainda é solidariedade, é carinho, é afeto, é ombro para chorar. Alguém que poder contar as coisas. Alguém só para nos escutar e nos ouvir. É tão raro isso é tão difícil encontrar esse trabalhador. E nós aqui como espíritas temos a capacidade, temos local, temos o ferramental na mão. Falta só o obreiro que manipule a ferramenta. E a ferramenta é o coração, o bem, a boa vontade. Essa casa nos convida todo instante para isso. Quem de lá vai? Quem de lá vai? É importante também que nós vamos ser cobrados. E esse eu coloquei inteiro, que é maravilhoso. Crer na continuidade das relações. Isso aqui é a maior síntese que eu vi dos trabalhos mediúnicos que são realizados na casa. Da mediunidade em si. Está tudo aqui. Kardec colocou no credo, no seu 5º ou 6º. Crer na continuidade das relações entre o mundo visível e o mundo invisível, na solidariedade que religa todos os seres, passado, presentes e futuros, encarnados e desencarnados, porque encarnado é só uma situação, é um momento, é o lado da moeda em que nós estamos virados. Encarnados e desencarnados. Considerar a vida terrestre como transitória. E uma das fases da vida do Espírito que é eterno. E quando ele fala, vamos voltar lá atrás. Crer na continuidade da relação
entre o mundo visível e o mundo invisível, os processos obsessivos que acontecem a todo instante no nosso lar, quando você está sozinho dentro do seu carro, quando você está trabalhando na sua profissão, quando você está na via pública conduzindo o seu carro pela viela, quando você está fazendo qualquer coisa, você está cercado por 1000 olhos que o observam e o lhe intuem. Porque eles não estão ali de graça, eles estão ali porque eles têm afinidade fluídica com vocês. E vocês são capazes de receber deles as sugestões. Basta em qual moeda você está ligado. No bem, no espírito equilibrado, ligado junto com os seus mentores espirituais que lhe dirigem para o bem, ou se vocês estão com os seus desafetos, ligado naquele sentimento mesquinho, vaidoso, egoísta, trevoso, e aí você se liga com todos aqueles que te buscando vingança. E acredite, eles existem. Cada um de nós tem. Cada um de nós tem os seus anjos guardiões e tem também os seus cobradores. Tem também. E eles se solidarizam, todos os seres, passado, presente, projetando um futuro melhor. Olha o que Kardec diz. Encarnados ou desencarnados, não importa. Porque a vida aqui, como coloca Kardec, é transitória. E uma das fases da vida do Espírito que é eterno. Isso aqui nos dá uma outra reflexão do que a gente tem que ter nas nossas posturas psicológicas, do nosso dia a dia, do nosso afã de lidar a vida nos momentos mais delicados, naqueles momentos mais conturbados. De que forma eu gravo aqui? Raivoso? De que forma eu levo a vida no momento da tragédia, que acontece no momento, seja ela qual for, e que todos nós passamos por ela sim ou não. Que forma que nós conduzimos isso? E a quem a gente se liga? E Kardec continua. Aceitar corajosamente as provações, tendo em vista o futuro mais invejável do que o presente. Nós somos a melhor versão de todas as encarnações que nós tivemos. Acreditem nisso. Nós, nesse instante, você é a melhor versão de todas as reencarnações que você passou. Você não está com uma reencarnação. Não, você vai dar aqui uma formatação um pouquinho pior. Isso não existe. Nós somos as melhores formatações que nós estamos agora. E que essa formatação, ela exige uma postura hoje, para que amanhã eu tenha uma formatação melhor. Aceitar, então, corajosamente todas as provações que o mundo nos passa, é ter a certeza de que a próxima que eu vou ter será melhor do que essa. Dependendo da forma corajosa que eu encaro as provações nesse instante. São decisivas. Todas as passagens que nós passamos aqui na vida física, todas as durezas, todas aquelas mesquinharias, todos os reveses que nós recebemos, são para que nós transformemos esse indivíduo aqui melhor para uma nova formatação futura. É isso que Kardec está colocando aqui no credo, e ele vai adiante, que é fundamental e que é o fecho de fora da caridade numa salvação. Praticar a caridade em pensamentos, não é só em atos. Palavras e ações, na mais ampla acepção da palavra caridade. Quando ele coloca a mais ampla acepção, não é simplesmente tirar o dinheiro do bolso e colocar na mão da carteira de quem não tem. Essa é medida de justiça, porque muito me sobra e aquilo pouco esforço me causa. E para mim, vir às vezes livre daquele cara que está me incomodando, as várias das vezes. É assim que a gente se comporta. Isso é medida de justiça. Mas a caridade já também se faz em pensamento, quando nós fazemos a oração a quem está em sofrimento, que às vezes a gente desconhece, nem sabe quem é, mas merece uma oração nossa porque é nosso irmão. Vez por outra desencarnou um advogado no Paranavaí que era muito querido. Né? Lá se matou, uns dizem que ele se atirou do prédio, outros dizem que ele tirou um tiro na cabeça. Eu mal conhecia, mas ele era muito conhecido em Paranavaí. E eu pus a orar faz já 15 dias que eu estou orando, faz um mês que eu estou orando, todas as manhãs, nós fazemos evangelho nas segunda-feiras às 7h30, e faço em minha casa. Eu moro em Paranavaí, tem uma casa em Paranavaí e outra aqui. Eu trabalho em Paranavaí lá. E todos os dias lá na casa onde eu moro, junto com o pessoal, que também é espírita, né, que divide uma casa comigo, nós fazemos o evangelho às 7h30, e nós colocamos o nome dele, porque está em estado de penúria. Esse indivíduo está em estado de pena, porque o tipo de morte a qual ele provocou a ele é grave. E ele merece a nossa oração. Praticar a caridade também é em pensamento. E esse pensamento é a oração, feita com o coração. E temos a certeza que chega até ele.
em palavras, no momento em que a gente está aqui trocando ideias sobre o Espiritismo para melhorar a nossa verve, melhorar a nossa vida física. É em palavras também que a gente... E também em ações, porque senão as palavras tornam inócuas, tornam o nosso sentido de condenação. Porque se eu falo uma coisa e pratico outra, isso será pior a minha condenação, porque eu não pratiquei aquilo que eu disse. É importante também nós transformarmos a nossa palavra em aval. E Kardec vai adiante. Se esforçar, esse eu coloquei em letras grandes, porque merece. Se esforçar cada dia para ser melhor do que na véspera, melhor do que ontem. Extirpando, olha lá, ele coloca uma colocação nova aqui, que a gente não conhece às vezes. Extirpando alguma imperfeição da sua alma. Se você tem a capacidade de ser irado, às vezes que você recebe uma chat e você vai entrar em estado de ira, conte até 10. Se você tem a estado de não ter paciência com aquele indivíduo que está repetindo o mesmo erro, e você já disse para ele que aquilo é um erro, e ele pratica novamente na sua frente, seja mais paciencioso, tenha paciência, reflita, relembre ao indivíduo quantas vezes for necessário, porque ele diz, eu perdi a paciência. Não, você não perdeu algo que você nunca teve. Porque paciência, quando a gente exerce e pratica. Eu perdi a paciência. Não, você nunca teve. Então, extirpar alguma imperfeição da nossa alma. Isso é que é ser melhor hoje do que ontem. Senão, a gente vai continuar na mesmice. Falar que cada dia a gente cresce de uma forma inercial, isso é balela. Não crescemos de forma inercial. O máximo que a gente pode fazer é estancar. E aí o Senhor não vai nos dar a mola da dor para nos tirar daquele momento daquela estado que a gente se encontra, às vezes, de zona de conforto, que o pessoal chama muito. Para sair da sua zona de conforto vem a dificuldade. Que bom que ela vem, porque você está numa zona de conforto. E está se acomodando. E o Senhor, vamos ver o que esse cara tem no livro da vida aqui que ele precisa resgatar. Manda para ele. Graça, isso é a graça de Deus. Então, extirpar alguma imperfeição da alma e sair da mesmice, sair da zona de conforto. E isso sim é ser melhor hoje do que ontem. Não em palavra, mas em ação individual. E continua Kardec. Submeter todas as suas crenças ao controle do livre exame da razão e nada aceitar pela fé cega. Esse negócio de mistério da fé foi. Não aceitar mais isso. Todas as nossas crenças têm que estar baseadas em fatos. E fatos científicos, racionais, balizados na razão, no livre exame. Se não estiver sobre isso, verve. Não. E Kardec fez uma colocação muito linda, que se um dia a ciência negar qualquer um dos preceitos espíritas, negue o espiritismo e fique com a ciência. Ele foi muito lúcido em falar isso, porque ele está falando dos descobrimentos que nós fazemos da natureza todos os dias, e que ele vai colocar isso de uma forma muito fantástica. Esse negócio de aceitar as coisas através da fé cega ficou no passado. Ela pertence agora a um novo modelo, uma nova mola que nos move, que é a experimentação científica. E aí voltamos novamente para a ciência. Mas espera aí, nós não estamos falando de religião? Está vendo como a gente misturou? Porque lá no século XV, na cisão entre quando o primeiro homem quando Galileu fez a primeira luneta e viu que lá a lua era feita de rochas, não era do quinto elemento, surgiu a ciência. E lá parece que a religião, na época vigente, a católica, a apostólica romana, fez uma cisão da ciência, principalmente da ciência a qual nós recebemos. E essa ciência hoje, com o Espiritismo, ela volta novamente a ser uma coisa só. Que ciência e religião nunca tiveram que se separar. Que se separou foi por conveniência humana. E por maturidade hoje que nós nos encontramos na sociedade, há a necessidade de nós unirmos uma coisa só. Do que nunca deveria ter sido separado. Foi separado por conveniência. É isso que Kardec está colocando aqui. Nem aceitar as suas crenças sobre o controle do exame da razão. E nada crer pela fé cega, porque isso nos mata, isso nos acrisola, isso nos torna-se passionais, e isso a gente não quer mais. E isso aqui é maravilhoso. Respeitar todas as crenças sinceras, por mais irracionais que nos pareçam, e não violentar a consciência de ninguém. Se o indivíduo é testemunho de Jeová, se ele é budista, se ele é shintoísta, se ele é muçulmano, não importa, todas as religiões merecem o nosso respeito, porque é uma questão de consciência.
de respeitar a situação humana de cada um. É uma questão de humanidade. E ele não é melhor e nem pior, muito menos pior do que eu por aceitar um outro tipo de filosofia que me conduz a Deus de uma forma diferente. Mas nos conduzem todos ao mesmo local. Respeitar isso de uma forma que... Por quê? Porque não é violentar a consciência de ninguém. Porque se aquilo que eu professo é a verdade, um dia ele vai chegar lá. Se não chegou, um dia vai. Mais cedo ou mais tarde ele vai chegar. Se por minhas indicações e por ver a forma que eu conduzo a minha vida e olhar para a minha convicção religiosa, e essa convicção religiosa fazer sentido nele, e ele alterar, aí foi uma questão, um caminho que ele fez, não que eu forcei. Porque na realidade as minhas palavras podem até auxiliar, mas as minhas posturas na vida, as minhas atitudes arrastam, o exemplo arrasta. A palavra pode indicar o caminho, mas o exemplo que nós praticamos na nossa vida arrasta. Se nós quisermos que o Espiritismo se faça como verdade na vida, nós temos que ser condutores da verdade pelas nossas vidas, como nós levamos ela na vida física, como nós vivemos a vida em sociedade. E aí a gente vai convencer muito mais do que palavra e discurso. E Kardec continua. Vem, enfim, nas diferentes descobertas da ciência, a revelação das leis da natureza, que são as leis de Deus. As leis que regem a natureza, a lei da gravidade, agora a quântica forte, a força fraca, a força forte, são leis eternas e imutáveis que Deus criou. E a ciência está nos mostrando agora. E juntar essas duas coisas numa maravilha e fazer uma orquestra íntima muito melhor do que a gente tem feito nos últimos séculos. É isso que Kardec propõe, a cisão, a morte de ciência e religião, e juntar isso numa coisa só, com o pensamento humano, que nos liga a Deus como força única, não como forças separadas. Essa é a colocação, essa é a missão do Espiritismo, e ele vai conseguir, com certeza, mais cedo ou mais tarde, por nossas mãos, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, ou novos que vão chegar aí. Se nós falharmos, tenha certeza que vai estar pronto outro grupo para entrar no nosso lugar e tocar essa missão à frente, mas vai ter que ser feita, individualmente. Eis, e para finalizar, minhas desculpas ao horário, eis, palavra de Kardec, o credo, a religião do Espiritismo, religião que pode se conciliar com todos os cultos, quer dizer, com todas as maneiras de adorar a Deus. Ela pode se conciliar com todas. Se você quer vir aqui no Espiritismo e você quer ir numa outra religião, fique à vontade. Nós não estamos aqui fazendo adeptos. Nós estamos aqui fazendo indivíduos que pensam da mesma forma. E o que ele coloca no finalzinho vai explicar muito bem o que eu estou tentando dizer para vocês, de aonde o Espiritismo vai chegar. É o laço que deve unir todos os espíritas em uma santa comunhão de pensamentos, à espera, e aí a conclusão, que é fantástica, que una todos os homens sob a bandeira da fraternidade universal. Quando a gente vê alguns grupos que a gente diz que são de muçulmanos, que isso é errado, alguns grupos que dizem que professam a religião muçulmana, mas não são, decapitando cristãos por não unirem a Maomé, é uma facção. É uma facção. A gente vê ainda que existe ainda essa celeuma, que não existe ainda essa fraternidade, que não existe ainda esse respeito, e que alguém tem que carregar essa bandeira. Que seja cada um de nós em pensamento, e orando para aquele local, para que ele encontre realmente um cessar dessa hostilidade, porque o Deus é um só. Escutei esse tempo atrás da boca de uma muçulmana, uma moça, lá no Cairo, numa entrevista, ela dizia, olha, na realidade, a religião, o Deus é um só. Deus é um só. Se tem Maomé como profeta do islamismo, tem Jesus Cristo, profeta do cristianismo, eles são todos irmãos, somos todos um só. Olha lá, não existe só o lado também extremista do lado dele. Existem extremistas religiosos cristãos aqui também, que fazem a mesma coisa, e que estão às escondidas, e que não dão assim tanta pompa nos noticiários, mas existem. Então, essa fraternidade universal, esse elo que une todas as religiões numa só, é fundamental para que a gente realmente seja uma só nação, onde um só Deus existe, um só pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, regendo como um conceito, não como um ser que salva, mas como um conceito que vivifica a nossa alma, e de uma descoberta desse véu maravilhoso, desse Consolador que Ele nos enviou, e que rasga o véu da morte, e que nos explica
todas as suscetibilidades das existências e que nos conta os porquês das nossas mazelas e que nos conta e nos dá a esperança e o encantamento de futuro melhor e que nos alavanca a nossa esperança, senhores, abracemos. Abracemos essa religião, porque muito ela me deu aqui como pessoa. E uma pessoa me deu demais, o Espiritismo me deu tudo. Tudo que é de verdadeiro, tudo que é fortuna na vida que me deu foi o Espiritismo. E tudo aquilo que eu possa fazer por essa religião, por esse credo, ir para frente, eu vou fazer. E ainda vai ser muito pouco pelo muito que ela nos dá. Então, que a gente tenha essa consciência, que a gente abrace, entendeu, essa religião espírita dentro do nosso coração, que nós levemos ela na sociedade como exemplo. Se alguém necessitar, às vezes, de uma orientação do que é Espiritismo, nós vamos dar. Mas se alguém nos dá uma colocação de uma religião que ele professa diferente da nossa e se desfaz da nossa, oremos por ele, porque a gente já tem a compreensão, a gente já tem a mola e a bandeira da fraternidade universal que nos liga. Essa é a nossa bandeira, não é a bandeira do separativismo, e nem a bandeira de uma junção de uma religião só, mas de uma religião onde todos nós somos irmãos, e Deus é Pai e é Criador de todos nós e nos espera no infinito. Muito obrigado pela paciência de vocês. E aqui é da onde foi tirado. Tá? Fonte é do discurso de abertura de Allan Kardec, sessão anual comemorativa dos mortos, era dia de finados. 1º de novembro de 1868, nós erramos na data, por isso que não estávamos achando, sobre o tema O Espiritismo é uma religião, e o que a gente viu hoje de Kardec foi só a frase, o tomo, o parágrafo de abertura. Esse discurso é maravilhoso, maravilhoso. Leiam, tá? Ele tem muito, está na Revista Espírita, quem quiser ver, tá? E tem também na internet. É um discurso maravilhoso do mestre leonês. Muito obrigado pela atenção de vocês, que Jesus nos guarde. Desculpe o atropelo da hora, geralmente é 45 minutos, passou um pouquinho. É a segunda vez que eu faço esse aqui, e eu me encanto muito quando o tema é um escrito do nosso querido mestre leonês. Prestamos atenção, ele fala muito pouco, mas são profundas as palavras dele, digna dos grandes espíritos de escola. Muito obrigado pela atenção de vocês, um bom final de semana a todos, que Jesus nos guarde e nos abençoe na sua paz.